meu nome é Walfrido Alonso Pipo, sou um brasileiro nacido em Cuba, naturalizado. Soy cubano de raíz y brasilero de corazón. Trabalho com muito orgulho, humildemente, em uma cadeira de professor de UNILA. Amo lo que eu faço muito. E tenho um sonho ainda, tenho muitos sonhos. Mas eu não vou parar até não colocar uma embarcação movida a energia fotovoltaica no Lago Itaipu. Não vou parar até não fazer isso. E isso vou fazer desde a UNILA. Leo, já eu estou trabalhando em energia faz mais de 30 anos. Né? Fiz projetos em 4 países diferentes. 2 países europeus e 2 países latino-americanos, em Cuba e no Brasil. E eu vou seguir trabalhando até morrer, não? Porque, em verdade, sou um cara que gosto de lo que eu faço, disfruto isso. Penso que o desafio é minha motivação. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é como funciona o planejamento energético no Brasil? Como que é administrado esse planejamento energético brasileiro? O planejamento energético, ele é um processo que não... É um processo contínuo, Ele é feito mediante a criação de planos de expansão. Ou seja, se hoje estamos no ano 2021, hoje está sendo elaborado um plano decenal de expansão, que esse plano decenal de expansão vai a considerar variáveis muito importantes, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto, o crescimento populacional, e geralmente ele é feito, a primeira prospecção se faz por la Empresa de Pesquisas Energéticas Brasileiras, ¿no? Que es un órgano que dentro del Ministerio de Minas y Energías, ¿no? Y tiene a ver con otros ministerios también, planeamiento y tal. Y de ahí sale eso, y anualmente se edita también una cosa que se llama Balance Energético Nacional. Y eso viene siendo como una retroalimentación o un feedback para poder perfeccionar ese plano decenal de expansão. Geralmente se fazem 3 cenários. Um cenário chamado cenário de referência, que é quando se considera um nível de crescimento social e econômico no mesmo nível que estava nos 10 anos anteriores. Y un optimista que se supone que corresponde con un momento de crecimiento económico, y un pesimista cuando se prevé, ¿no?, que la gente va a tener dificultades, como por ejemplo la pandemia. Ninguém podía prever eso, ¿no? Mas evidentemente cuando la gente salga de eso, pues debemos tener un crecimiento comparado con ese periodo mayor. É assim que funciona o planejamento energético. Ele é importante porque ele garante, não, um serviço que é chamado o serviço, a energia elétrica é um serviço. E como todo mundo sabe, cada dia a gente depende mais disso. E no futuro vamos a depender mais ainda, porque vamos a ter 5G, indústria 4.0, todo vai estar interligado. Y una falla en eso puede ser catastrófica. Pueden acontecer cosas, accidentes, en fin, todo puede acontecer. Por eso es muy importante ese planejamento energético bien feito. Professor, aproveitando que o senhor explicou sobre o planejamento energético,
O senhor poderia explicar para nós o que causou esse apagão no Amapá que a gente viu no ano passado, que foi um acontecimento que durou vários dias e foi bem complicada a situação do pessoal lá? En verdad, lo que aconteció en Amapá fue generalmente los accidentes, ¿no? Que tienen esa connotación. Son accidentes que es una sumatoria de problemas, ¿eh? Es una sumatoria de problemas. Entonces, yo voy a intentar relatar los que yo acho que fueron fundamentales. Primero, vamos a falar que Amapá es un estado que se interligó al sistema interligado nacional brasilero en 2015. Fue ontem que se ligó, ¿no? Amapá, ele tem um potencial hidráulico para produzir mais eletricidade e exportar. Porém, ninguém está interessado em fazer isso. E por quê? Porque ele está muito longe de centros que são grandes consumidores de energia. Então, todo isso já fala de que em Amapá não havia um grande interesse econômico ou lucrativo en reforzar esa actividad. Amapá, fundamentalmente, el desenvolvimiento, existía una corriente ahí en ese estado para mejorar e industrializar. Y para industrializar, evidentemente, precisaban de energía. O sea, él estaban pensando en hacer ese crecimiento, pero nunca llegaba porque existían intereses económicos que no existían interés económico en hacer eso. Entonces, esa es una primera condición. La segunda condición, yo acho que la energía no adianta que usted tenga una boa generación de energía, una cantidad de... Usted tiene una línea de transmisión, usted tiene que tener una distribuidora y después esa distribuidora una comercialización. Y lo que aconteció fue que en esa distribuidora, en Amapá, ela ficou en manos de una empresa, Isolux, llamada en la época, hoy se llama Géminis, Géminis Energy, que hoy precisamente ele está en recuperación judicial, o sea, ela no tiene una salud financiera, no tiene ninguna salud financiera. Y ahí, la otra parte, ¿no? Ya primero falei sobre cómo era, se acumularon una serie de vamos a falar así, de falhas en esa empresa. Na minha visão, las fundamentales fueron que ellos no tenían preparo, no tenían un preparo para enfrentar situaciones de emergencia y no tenían un plano. Cuando usted tiene un plano y usted se prepara, usted faz simulações. Y cuando usted faz simulações, usted corrige esos erros. Entonces, esa es la primera. Segunda, ellos trabajaban sin reserva técnica ninguna. Ellos tenían un transformador en una subestación que estaba en manutención durante un año. Durante un año. Y para una empresa, ese no es no estamos hablando de un dinero que va a comprometer toda el capital de giro de la empresa. No, claro que no. ¿Entendeu? Entonces, ese es un segundo detalle. Ellos técnicamente también no estaban preparados. Y tercero, yo acredito que ellos no daban una manutención, ese es mi criterio, muy pessoal, no daban una manutención adecuada a esa subestación. Porque el fato de que cae un rayo caen todos los días. Y por eso no, claro, a veces usted ve que cae un rayo,
para um pouquinho a eletricidade, mas né, volta, não? Mas em Amapá foram dias. Quarto, eles não tinham recurso para restabelecer lo que quebrou. Ou seja, tive que vir, e esse é um problema de privatização. Você tem que ter cuidado até onde você privatiza em um serviço estratégico, como é a energia elétrica. E então, aí que aconteceu? Essa empresa privada não deu conta de restabelecer o serviço. E tive que ver a Eletrobras, que agora está querendo ser privatizada, para resolver o problema. Então, eu acredito que esse cúmulo de problemas foi... E outra coisa, ¿no? Outro problema também que houve. Eu acredito que esse problema tomou maior conotação, porque nessa época também Brasil estava em um período eleitoral. E então, o Tribunal Supremo Eleitoral tive que adiar as eleições. E aí já isso foi um boom, explodiu, não? Na mídia. Mas essa suma, e outras mais, evidentemente, mas eu acredito que essa sumatória, pode ser que eu tenha deixado escapar alguma outra, não? Mas essas foram as fundamentais. 13 municípios dos 16. E eles tinham reserva de geração. Ou seja, não foi por falta de eletricidade, foi por erros. Professor, após a fala sobre o Amapá, a gente gostaria de saber se outros estados brasileiros correm o risco de situações semelhantes. E se existe um cenário diferente nas regiões brasileiras quando a gente fala do planejamento energético e tudo mais. O problema é que eu estava falando, né? Um lugar isolado, Amapá praticamente é um estado fisicamente isolado do território brasileiro, por rios, não? E que en verdad el interés económico sobre eso hace con que, por ejemplo, la empresa distribuidora ahí sea una empresa que tenga una situación precaria, eso no es controlado, no es fiscalizado, esas cosas están aconteciendo ahí. Ya aquí en el sudeste, esas cosas, y en el sur, es más difícil de acontecer, porque aquí están comprometidas grandes empresas. Aquí la multa va a ser muito mais cara. Então, eu acho que em Brasil existem casos similares a Amapá. Eu acredito que na região norte, eu estava falando anteriormente, Roraima, por exemplo, ainda não está interligada com o sistema interligado nacional, né? Roraima está isolada. E eu acredito que aqueles lugares remotos, ¿no? Que están longe de los grandes consumidores de energía, excepto Manaus, ¿no? Generalmente la generación es una generación baseada en termoeléctricas y es muy cara. Y generalmente eso no se considera más. En la conta eléctrica prácticamente todos nos pagamos un poquito por eso, un subsidio que eles têm lá. Y yo no estoy contra que exista ese subsidio, ¿no? Mas están ahora, eso puede ser mejorado. Existen tecnologías para poder aprovechar el potencial hidráulico de esas regiones mediante generación distribuida. Existen muchas soluciones. Lo que acontece es que ninguém quiere colocar ese dinero, ¿no? Entonces, y en líneas de transmisión también, las líneas de transmisión son órfãs. ¿Por qué? Porque ninguém quiere colocar dinero en línea de transmisión. Político no ve, el político ve que, por ejemplo, que el electorado va a ver una estrada asfaltada, más una línea de transmisión, no es tan importante. Y esas cosas son cosas que pesan. Brasil tiene 5.000 municipios, ¿no? Y 27 estados. Então, é difícil, mas eu acredito que se concentra mais lá no norte do país, por todas essas condições.
que ahí se suma una serie de desventajas, ¿no? Con relación a aquí, que todo el sistema hidráulico que fue construido ya hace mucho tiempo, está aquí no sur e no sudeste, ¿no? Essa é a realidade. Professor, aproveitando o que o senhor falou desse potencial energético, eu queria perguntar, será que não seria interessante, do ponto de vista de integração da América Latina e desse grande potencial energético, o Brasil exportar essa energia como, por exemplo, a gente tem aqui na Itaipu, o Paraguai ele não consome toda a energia que ele produz na parte dele da Itaipu e ele exporta um pouco para a Argentina. Dada a localização, por exemplo, de Roraima, do Amapá, não seria viável exportar essa energia, por exemplo, para as Guianas, para o Peru? Existe algum planejamento nesse sentido? Eu acredito que é o seguinte, em América Latina existe en Centroamérica un sistema integrado de varios países. Si no estoy enganado ahora, porque Salvador, Costa Rica, varios países ahí de Centroamérica, él está en Honduras, él está en esa interligación. Son países pequeños y que se juntaron esa es el ejemplo que nos tenemos. En América Latina, claro que es interesante hacer ese tipo de interligação e integração energética, não? É um sonho. Mas existen intereses, grandes intereses, ¿no? Yo acredito que son intereses de empresas que priman acima de esa voluntad. Y también problemas yo diría, de algún jeito, porque fora de la política falar de eso es muy difícil, ¿no? Es difícil falar de planejamiento energético y no falar de política, ¿no? Un tema que yo no quiero misturar más, no tengo cómo. Detrás de cada planejamiento energético existe la voluntad política de hacer o no hacer. Esa es la realidad. Y entonces la voluntad política de no hacer prevaleció a la voluntad política de hacer. Y por eso no existe un sistema interligado aquí en América Latina. Esa es la realidad, en América del Sur sobre todo, aquí en América Latina en general, ¿no? Porque esos pequeños países centroamericanos se la consiguieron. Mas aquí no Sur, que Brasil sería fantástico, mas. Y también eso tiene un costo, ¿no? No, la gente no puede negar eso. Y entonces, tiene tanta cosa para resolver en un país, tantas necesidades, tanto fome, que a veces es un poco que está justificado no hacer esa inversión para tentar solucionar otros problemas. No estoy falando, o sea, no es un criterio que si está haciendo bien o mal. Yo acredito que sí, que eso sería interesante. Yo acredito que sí, que eso se puede hacer, mas tiene que tener voluntad política y tiene que tener voluntad política de varias partes, ¿no? De varios países también, porque eso no se puede hacer sozinho, ¿no? En 2023 la gente va a tener un ejemplo de hasta dónde llegó esa voluntad política. Pues en 2023 la gente va a tener la rediscusión de ese tratado con Paraguay, ¿no? De Itaipú. Y ahí vamos a ver cómo es que funciona. Vamos a ter um exemplo de como estão as coisas. Professor, além das hidrelétricas, como que está o investimento no Brasil em formas alternativas de produção de energia, como eólica, solar? Eu acredito que no Brasil, igual que no mundo inteiro, não? Isso está alinhado com o problema climático, não? Nós temos
problema climático serio y Europa, los países nórdicos, es increíble. Alemania prácticamente de 17 reactores nucleares que tenía produciendo electricidad, ficaron 7, etcétera, ¿no? Y va avanzando. Él es 35% de introducción de energía eólica, 24% de toda la energía fotovoltaica en Alemania. Mas, se olhamos a Alemania como um exemplo e olhamos para o Brasil, vamos fazer isso aí. Não por um problema de comparação, sino olhando para o futuro, para onde vamos. A Alemanha, ela tem agora, não sei se ela tem um gasoduto que está já praticamente concluído a través del mar Báltico. Ya ellos construyeron un, que es Nord Stream 1, y ahora están construyendo un segundo, Nord Stream 2, que es mayor y va a ser un distribuidor de gas para toda Europa. O sea, ¿por qué estoy contestando esa pregunta así? Estoy contestando esa pregunta así para que ustedes vean que sí, está progredindo toda aquela fotovoltaica, eólica, offshore, e todo isso está muito bem. Mas eles estão comprando gás. E em grandes quantidades. Possivelmente não só para esse Nord Stream 2 vai chegar a Hamburgo, diretamente desde Rússia. E eles vão ser distribuidores de gás, não só para a Alemanha, para a Europa. Y están comprando más electricidad de Francia, que Francia produce electricidad de 60% nuclear. O sea, quiere decir que el sistema energético es una cuestión que tiene que tener una estabilidad. Usted no puede colocar todo el sistema energético en una fuente que sea intermitente, como son la eólica, la fotovoltaica. Cabe até un 30%, por ejemplo, para poner un número. Diferentes sistemas son diferentes, mas hasta un 30% de toda la energía de ese sistema puede ser así. Yo acho que Brasil está, por ejemplo, Rio Grande do Norte, está haciendo un aprovechamiento de la energía eólica excelente. Ellos consiguieron excelente. Si Costa Rica, que es un país que ya consiguió trabajar 230 días, si no me engano, de solo produciendo energía con energías renovables. Ellos aquí en el Nordeste ya consiguieron grandes cosas, una porcentaje muy grande a partir de la energía eólica en Rio Grande do Norte. Acredito que aquí en el sur está siendo bien introducida la fotovoltaica. Ahora, no podemos dejar de falar de que ya existen, ustedes saben que la ANEEL está tentando mudar las resoluciones que norman la microgeración y la generación distribuida. ¿Por qué? Porque evidentemente, vean bien, es una realidad. Si yo soy una distribuidora como Copel, como CPFL en São Paulo, cualquier una de ellas, yo no estoy haciendo publicidad para ninguna, cualquier una de ellas. Para mí es importante tener clientes y no socios de generación, ¿no? Porque yo voy a dejar de ganar, ¿no? Y entonces existe un problemilla en eso. Y el problemilla es el siguiente. Aqueles que têm um sistema fotovoltaico em casa, eles não pagam a linha de transmissão. Quem pagam são os que não têm. Os que não têm são os que estamos pagando isso. Entende? Então, eles querem mudar isso. ¿Por quê? Porque não querem, não existe, tem que subsidiar o uso da linha de transmissão. Tem que subsidiar o uso da linha de transmissão. Aí, isso vai acontecer diferentes, y hoy está en debate eso, llegó allá al Congreso, ¿no? Ustedes saben sobre eso, y posiblemente eso mude.
Y ahí posiblemente a partir de 2022 no sea tan barato colocar un sistema fotovoltaico, ¿no? Va a ser un poco más caro. Va a ser bom y tiene que seguir siendo estimulado. Mas el payback o tiempo de recuperación de dinero, capital invertido, va a ser un poco mayor. Ya no va a ser de 3 a 7 años, posiblemente sea un poquito más. Para que las cosas funcionen, existe la voluntad política en el planeamiento. Si el Estado no coloca dinero, no funciona. En Alemania colocaron dinero. Ejemplo, en Estados Unidos colocaron dinero en la vacina. Funcionó. Es así. No pode, yo quiero no hablar de política, mas es político. Ese problema tiene un fondo político muy grande. No sé si conseguí contestar sua pregunta, mas é por aí. Professor, eu queria perguntar, aproveitar o gancho que o senhor está falando da energia fotovoltaica das energias alternativas, acompanhando, né, as notícias e o desenvolvimento da tecnologia, eu tenho notado que a nossa matriz de transporte, né, a matriz de transporte humano, né, os veículos, eles estão sofrendo uma grande transformação agora. A Europa parece que daqui a alguns anos já não serão mais permitida a produção de veículos com combustão interna. A China, a gente está vendo pipocar um monte de empresa, startup aí, de carros elétricos. Os carros elétricos estão se popularizando. Isso vai gerar uma demanda muito maior de energia elétrica. E aí, no planejamento, o senhor falou que a gente tem um plano decenal. Isso já foi pensado pelo nosso governo, né? Porque a popularização desses veículos vai ser mundial. Eu prevejo que quando esse plano de 2031 se findar, essa realidade dos carros elétricos e o aumento do consumo vai ser uma realidade já para a gente. Isso está sendo pensado no nosso planejamento energético? O senhor tem ideia de algum país ou algum lugar que já está pensando nesse aumento de consumo exponencial? Porque eu imagino que vai ser um aumento exponencial gigantesco, quando a matriz de transporte for alterada, né? Porque a gente já viu que o combustível fóssil ele já não vai ser mais utilizado na matriz de transporte. E mesmo os biocombustíveis também eles estão ficando meio de lado nessa corrida através do veículo elétrico. O senhor acha que essa matriz de transporte vai aumentar o nosso consumo, mas como vai aumentar o planejamento? O que isso vai mudar no planejamento? Evidentemente você tocou um ponto muito interessante, ¿no? Muito interessante. Ese criterio, yo voy a falar ahora de mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Si você fala com um cara, vamos fazer uma abstração, e vamos pensar que você está falando com um cara que morava na caverna, e você fala para o cara que você ia ter um celular, possivelmente o cara da caverna não ia acreditar em você. Muito provavelmente, não é? Então, o carro elétrico, como você está pensando e como estão pensando muitas pessoas, eu acredito que ele não é uma solução. Sempre que seja uma solução individual. Porque a maioria das pessoas que estão usando carro elétrico em Dinamarca, em Holanda, usam bicicleta para ir a trabalhar. Entendeu? Usam bicicleta para ir a trabalhar. O carro está aí e eles usam esse carro para passear e tal.
La solución es transporte público. Él está en transporte público de alta calidad. En Suecia, você, e é porque eu tenho um amigo sueco, não vou visitar isso, mas você se para em um ponto de ônibus e o ônibus fala que vai passar a las 11h41 e 11h41 está aí. Entendeu? Metrô, tem tudo. Então, a primeira solução é transporte público. E dessa se fala pouco. Essa se fala pouco. Existe una, y yo me orgullo de ser eso, ingeniero, que viene de la palabra genio, mismo que yo no sea, mas existe muita engenharia ainda para fazer sobre isso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre Brasil e sobre Estados Unidos. Estados Unidos é um mercado que vai ditar finalmente as coisas. Mesmo que eles perderam, porque eles perderam sua capacidade de produzir autos já faz vários anos. Eu fui nos Estados Unidos e lá o que você vê é mais Toyota que Ford. Com certeza, Toyota, Kia, Hyundai. Tem muito carro asiático lá, porque são mais baratos e altamente tecnológicos. Não? Uma tecnologia. O mercado americano conhece o carro elétrico já faz muitos anos. Eu vi os Teslas em Chicago. E eu acredito que não. Ainda no es una realidad de que el consumidor norteamericano va al carro eléctrico. Por lo menos estamos en 2021, 2030, porque las prestaciones que tienen los carros norteamericanos, y ellos son de tener un carrón, ¿sabes? No es tener un carrinho, un carrón. Entonces, no es un europeo que está pensando, no, es un carrón, carajo. Entonces, ese es un problema. O sea, el mayor mercado de automovilismo, automovilista en el mundo es China ahora, ¿no? Más caro de ese mercado de Estados Unidos. Entonces, a gente tem que considerar isso. Falando do Brasil, eu acredito que aqui a engenharia tem um gap, Vamos chegar ao carro elétrico, sim. Mas carro elétrico tem muitos problemas ainda. A bateria de litio, né? Vamos supor por um momento que queremos fazer todos os carros elétricos. Não vamos poder, porque não temos suficiente litio para fazer esse número de baterias. Somente aqui no Brasil temos 46 milhões de veículos. Então, não quero falar quanto tem na China, ou seja, que esse, mesmo que seja uma ideia, é uma ideia propagandística, publicitária, comercial. Eu acredito que o carro elétrico é importante e eu sigo essa notícia e como professor de energia, o ministro habla sobre isso, mas existe um gap, ou seja, um margem, uma distância de engenharia ainda entre isso. Brasil tem uma vantagem, a vantagem é que eu acredito que antes do carro elétrico e tendo o que a gente tem e sendo inteligente, nós poderíamos utilizar o etanol e fazer um carro híbrido. E utilizando toda essa infraestrutura logística do etanol, convertir mediante células combustíveis, esse etanol em hidrogênio e poder rodar. Essa é uma variante. Um carro de hidrogênio. A razão por la qual a gente está indo para o carro elétrico é porque o carro elétrico, a eletricidade em sua produção geralmente é mais eficiente. Ou seja, um carro elétrico, a eletricidade se produz com um 34% de eficiência. E quando você consome, ou quando você combustiona combustível em um carro, você o que alcança é um 25% de eficiência. O sea, praticamente un 10% a más. Pero un 10% a más en millones y millones de carros es muy importante. Entonces, yo acredito que aquí no Brasil, que estamos hablando aquí no Brasil, nós temos um desafio tecnológico.
Y ese desafío tecnológico es un desafío, en la minha visión, intermediario. No, ni piense ainda que yo ya escuché la noticia de que a partir de 2030 no van a producir más carros de combustión interna. Eles falaram que van a producir só carros eléctricos. Ok, mas eu acredito que o Brasil, como sempre foi diferente, por exemplo, o carro flex brasileiro é diferente do carro flex norte-americano. O carro flex norte-americano pode utilizar até um 15% de álcool hidratado. Nosso, em qualquer proporção. Graças a que nós temos um clima que aqui não congela, não? Mas, então, nós temos essa particularidade e temos que aproveitar essa particularidade. E eu acredito que nós temos suficiente desenvolvimiento como para conseguir eso. Siempre que exista, de nuevo, la voluntad política de apostar en eso y dar dinero para hacer ese tipo de pesquisa. Y ahí la gente va a ir, tal vez a salir a un patamar importante en el mundo. Porque la India produce, por ejemplo, imagina qué mercado. La India produce cana de azúcar también y produce etanol. En Indonesia se produce etanol. Entonces, a gente sai con una solución tecnológica intermediaria entre el carro eléctrico y aprovechando toda esa infraestructura que ya existe. Yo acredito que Brasil tiene una chance de convertirse en un país mucho más desenvolvido de lo que hoy es. Porque hoy prácticamente nos vivimos del agronegocio. La tecnología aquí, vamos a falar la verdad así, no, ainda estamos brincando con tecnología. Existen 2 o 3 ramas de ingeniería que sí se tratan seriamente en Brasil, mas el resto, no. Esa es mi opinión, muy particular, ¿no? Tal vez es una opinión un poco discrepante con la onda esa de optimismo con relación a todo eso, ¿no? Soy un poco más pé no chão. Professor, aproveitando essa fala do senhor, eu queria só fazer uma última pergunta para encerrar o programa, que, assim, a gente viu que a gente tem vários desafios aí energéticos, várias dificuldades a serem superadas, e aí eu queria trazer um pouco mais para dentro da nossa casa, que é a Unila, né? Para os jovens estudantes que vão ingressar no curso de engenharia de energias. A gente sabe que existe vários desafios a serem superados, mas para o jovem estudante, o que ele pode esperar do curso de engenharia de energias e o que ele pode esperar do mercado de trabalho depois? Porque a gente sabe, nós pensamos, criamos ideias, mas as pessoas ainda precisam trabalhar, precisam se inserir no mercado. O que o jovem pode esperar do curso de engenharia de energias da Unila? Para contestar essa pergunta rapidamente, eu vou te falar o seguinte. Ontem, eu estava dando uma aula que eu cedi a palavra a um aluno meu, que ele foi monitor de la disciplina de sistemas de energia solar fotovoltaica. E ele tem uma empresa. Ele trabalha em uma empresa. E como ele, conozco vários alunos nossos que están en esa onda, ¿no?, de crecimiento fotovoltaico y él está impulsando eso. O sea, que con eso, alumnos da Unila, yo conozco un caso en Perú que una alumna nosa, no lembro ahora el nombre de ella, ella está trabajando en una de las principales centrales térmicas de Perú. Mi alumno, ese George, que es un alumno paraguayo que yo tuve, él ganó una bolsa de las más importantes y está en los Estados Unidos haciendo maestrado ahora.
Y tengo otros que ganaron en Canadá bolsas. O sea que no somos tan mal, no somos tan, vamos a falar assim, tão maus, não. A gente tem alguma coisa para falar, né? E eu acredito que a energia, imagine o futuro. E quando você imagina o futuro, evidentemente não pode imaginar um futuro sem energia. Nunca. Progresso, saúde, agricultura, transporte, telefonia celular, microcomputadores, lazer, porque en balada esa tenemos show laser y por ahí, ¿no? Entonces, no existe. Entonces yo acredito que yo no quiero que al curso de ingeniería y a cualquier curso de ingeniería entren Einsteins, ni caras que sean enciclopédicos. Enciclopédicos ya pasó de moda. Hoy la mayoría de las cosas se resuelven en colegiados, ¿no? Antiguamente teníamos Aristóteles, caras, Rousseau, eran caras enciclopédicas, oye, no, Newton. Entonces, yo quiero que gente, que entren siempre alumnos que quieran aprender y que no se la tomen de otra manera. Y aprender significa sacrificar alguna cosa. Van a tener que sacrificar muchas cosas. Yo fui estudiante también y me lembro. Entonces, eso es lo que los alumnos de ingeniería pueden esperar da UNILA. Y yo me siento orgulloso de estar en ese proyecto de la UNILA. Acredito que ese proyecto de integración fue tal vez en educación lo más avanzado que tuvimos aquí en América. Después de las reformas, famosas reformas universitarias que acontecieron el siglo pasado. Yo acredito que esos proyectos, tanto ese como el de Afro, ¿no? De la integración afro. Yo acredito que son proyectos que merecen la pena. Y por eso estoy aquí. Eu estava em outro lugar e estou aqui. Muito obrigado, professor. Sua fala foi inspiradora agora. Eu me senti assim orgulhoso de fazer parte da UNILA e de tudo. E eu também.